Glória ao nome do nosso Senhor Jesus. Vamos ler Miqueias, capítulo 1. Profeta Miqueias, capítulo 1. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias de Moresete a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Escutem todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês. Do seu santo templo o Senhor falará, porque eis que o Senhor sai do seu lugar, e ele desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale e deixarei descobertos os seus alicerces. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas. Tudo o que ela ganhou com a sua impureza será queimado. Todos os seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela os ajuntou com pagamento por prostituição. Em pagamento eles serão transformados. Por isso, lamento e choro. Ou melhor, por isso, lamento e choro. Ando descalço e nu. Faço lamentações como os chacais e pranteio como os avestruzes, porque as feridas de Samaria são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncie isso em Gate, nem chorem. Rolem no pó em Bet-Leafra. Moradores de Safir, sigam para o exílio em vergonha e nudez. Os moradores de Zanã não podem sair da cidade. O pranto do povo de Bet-Ezel tira de vocês o lugar de refúgio. Os moradores de Marote suspiram pelo bem, porque o Senhor fez chegar o mal até as portas de Jerusalém. Moradores de Lax, atrelem os guinetes aos carros. Com vocês teve início o pecado da filha de Sião. Entre vocês se encontraram as transgressões de Israel. Portanto, vocês darão presentes de despedida a Moresete Gate. As casas de Axibile serão algo enganoso para os reis de Israel. Enviarei ainda quem tomará posse de vocês. Moradores de Maressa, a glória de Israel chegará até Adulão. Cortem os cabelos, rapem a cabeça, por causa dos filhos queridos. Alarguem a sua calva como a águia, porque esses filhos serão levados para o cativeiro. Nós estamos lendo nesse tempo as profecias de Deus através de livros bíblicos extremamente importantes para esta hora. O livro dos profetas menores. Já lemos Oséias, Amós, e agora queremos meditar um pouco na profecia que Deus deu a Miqueias. O nome Miqueias já é muito interessante, significa quem é semelhante a Yahvé? Quem é como o nosso Deus? Só Ele é o Senhor. Só Deus é digno de todo louvor, de toda glória, soberano. Para que a gente possa ter uma visão mais ampla do texto, é interessante perceber que Oséias, ele foi contemporâneo do profeta Isaías, foi contemporâneo de Oséias e de Amós. Ou seja, ele profetizou antes da queda de Samaria, antes da derrota do reino do norte e também do reino do sul, que veio posteriormente sendo levado para o cativeiro. Então, o profeta Miqueias, ele profetizou num tempo que ainda aparentemente as coisas estavam bem. O povo de Deus, ambos os reinos, tanto do norte como do sul, ainda viviam um tempo de uma certa prosperidade, ainda desfrutando das conquistas que Deus trouxe através da obediência, da fidelidade de Davi,
e Deus ainda deu continuidade pela misericórdia, manifestando a graça dele. Os irmãos percebam logo aí no versículo 1, que o texto diz que as visões que Miqueias teve a respeito de Samaria, do reino do norte, e de Jerusalém, o reino do sul, aconteceu nos dias de Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá. Ezequias, os irmãos devem se lembrar que foi um rei que ele trouxe uma certa restauração, houve certo despertamento, mas ainda era um tempo onde a nação estava ao mesmo tempo desfrutando muitas bênçãos, muitas conquistas, ainda alguns confortos, mas estavam vivendo deliberadamente no pecado. E aí está o grande engano e perigo para todos nós. Quando nós estamos vivendo coisas boas de Deus, misericórdia de Deus, às vezes Deus está nos abençoando até pela fidelidade dos nossos pais, de pessoas que oram por nós. Às vezes a nossa nação tem, apesar de todos os desafios, nós temos tantas coisas boas dadas por Deus, mas mesmo assim, às vezes o nosso coração permanece no engano, no pecado, endurecido contra a vontade de Deus. Essa era a realidade desse tempo. E a gente percebe então aqui, através do profeta Miqueias, uma mensagem de Deus. Talvez assim poderíamos, de maneira resumida, colocar que a mensagem talvez assim, o tema do livro ou da revelação que Deus deu a Miqueias, de todo esse texto profético, é a ira de Deus contra a impiedade do pecado do homem. Mas melhor seria colocarmos as advertências e as promessas de Deus ao seu povo. Miqueias fala sobre as advertências, mas fala também sobre promessas de Deus. É muito interessante isso, biblicamente falando. Deus, quando nos adverte, Deus quando nos alerta, Deus quando está nos chamando a atenção, Ele está fazendo isso porque Ele tem promessas para nós se nós nos arrependermos. É justamente o que nós vimos nesses dias acerca de Nínive. Quando Deus nos dá uma palavra de advertência, de juízo, quando Deus está nos exortando, Ele não está fazendo isso para que a gente se entristeça, para que a gente se desespere, mas Ele está fazendo isso para gerar em nós arrependimento, para gerar em nós quebrantamento. E aí sim, tristeza para com os nossos pecados, para com as nossas faltas, tristeza com aquilo que nos afasta da vontade de Deus, da intimidade com Deus. Miqueias então fala sobre as advertências e as promessas de Deus para o seu povo e para as nações. Porque o que é interessante, a gente percebe que alguns profetas, por exemplo, como Oséias, às vezes fala mais para o reino do norte, mas Miqueias, ainda que ele fosse profeta aí de Judá, ele fala para Jerusalém, ele fala para Samaria e ele fala para as nações. Então, por causa disso, a gente percebe que a mensagem de Deus através de Miqueias é para nós nesse tempo. Até porque, assim como Miqueias falou sobre juízo e falou sobre promessas de Deus, ele falou sobre o reino messiânico, ele falou sobre o Messias e ele falou sobre os últimos dias. Tudo isso Deus mostra para o profeta Miqueias. E eu quero, a partir disso, compartilhar pelo menos 4 afirmações importantes no capítulo 1. Primeiro, Deus adverte o seu povo sobre as consequências se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. Deus nos adverte sobre as consequências se não nos arrependermos do nosso pecado. É impressionante, algumas pessoas têm uma visão de Deus muito distorcida. Tem gente que acha que Deus é um Deus mau, castigador, que só tem palavras duras. Por outro lado, tem gente que acha que Deus é um Deus indiferente, bonzinho, sabe, aquele avô que deixa o neto fazer tudo de errado e nada vai acontecer com ele. Deus não é nem um Deus bonzinho, nem um Deus mau. Deus é o Deus santo, Deus é um Deus que ama, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus reto em seus caminhos. Então, quando Deus nos adverte, Ele faz isso, porque se nós continuarmos no pecado, o juízo é inevitável.
Às vezes a gente fica com uma certa esperança, a gente olha para algumas pessoas desobedecendo. Nós ficamos com uma certa esperança que a pessoa de repente, nada de ruim aconteça com ela. De repente a gente até fica esperando que coisas boas aconteçam com aqueles que estão deliberadamente no pecado. Amado, não há essa possibilidade. Biblicamente falando, todo pecado vai atrair o juízo de Deus, cedo ou tarde. A gente sabe que tem pessoas que aparentemente não sofrem juízo, aparentemente. A gente sabe de pessoas que viveram até os 80, 90 anos, totalmente longe de Deus, e tiveram recursos financeiros, tiveram saúde, tiveram conquistas humanamente falando, mas o juízo virá sobre essa pessoa, porque a Bíblia diz que todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo, e Jesus deixou isso muito claro na parábola do Lázaro e do rico. Aquele rico morreu aparentemente muito bem, saudável, com bens, com família, mas a Bíblia diz que ele estava queimando, ele estava debaixo do juízo, ele estava debaixo de condenação. Então, amados, quando a Bíblia fala que o juízo vai vir, nem sempre, enquanto estamos vivos, mas a palavra de Deus é: o juízo virá, e muitas vezes ainda em vida. Quando Deus então nos adverte quanto ao pecado, Ele está dizendo o seguinte: se a gente continuar no pecado e na rebelião, o juízo é inevitável. Olha o versículo 2. Primeiro Deus está dizendo o seguinte: olha, escutem todos os povos, preste atenção, ó terra, e todos os seus moradores, o Senhor Deus será testemunha contra vocês do seu santo templo, o Senhor falará. Então, se no versículo 1, a Bíblia diz que a profecia dele era para Samaria e para Jerusalém, agora ele fala para todos os povos. Deus sabe de tudo, Deus vê tudo, Deus vê não apenas os nossos atos, Ele vê o nosso coração. Nós podemos tentar viver de aparência, nós podemos tentar esconder os nossos erros e nossa iniquidade, nós podemos tentar esconder erros no nosso caráter, mas Deus vê todas as coisas, e Ele está dizendo o seguinte: o pecado vai trazer juízo. Versículo 5 é interessante porque Deus dá nome aos pecados. Ele fala: tudo isso, está falando do juízo, por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Muito interessante que Deus está dizendo que os pecados aqui de Jacó, do reino de Israel, era Samaria, e os pecados de Judá era Jerusalém, os dois lugares de adoração. Lembra quando a mulher samaritana fala: onde eu devo adorar? Samaria era o lugar onde o reino do norte adorava, Jerusalém, onde estava o templo, onde o reino do sul adorava. Deus está dizendo: o pecado está na adoração contaminada. Amado, às vezes nós achamos que o fato da gente adorar a Deus nos torna melhores do que aqueles que não estão adorando. Amado, primeiro que ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Agora, quando a gente diz que queremos adorar a Deus, nós precisamos adorá-lo em santidade. Nós precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. A adoração contaminada vai atrair o juízo de Deus, e biblicamente falando, o juízo de Deus sempre começa na sua própria casa. Isso é uma mensagem para nós, é para nos encher de temor, é para nos encher de desejo de se santificar ainda mais, não por medo do juízo, mas por amor à intimidade com Deus, ao conhecimento de Deus. Mas Deus nos alerta, Ele está dizendo: o pecado de Jacó está lá, o pecado de Jacó está lá em Samaria, o pecado de Judá está lá em Jerusalém. Às vezes o nosso pecado está na maneira que a gente trata a casa de Deus, a obra de Deus, o chamado de Deus, o ministério de Deus. Às vezes nós somos superficiais. Amado, Deus, Ele é misericordioso, Ele nos dá tempo de nos arrependermos, mas se tem algo que entristece o coração de Deus, é a adoração contaminada. É a iniquidade associada com ajuntamento solene, como Isaías diz isso, sabe? Biblicamente falando, eu sei que isso é doloroso para a gente ouvir, mas Deus, muitas vezes, Ele tem mais misericórdia
daquele que não conhece sua palavra, que às vezes está no pecado, mas está lá dizendo, eu sei que eu estou longe de Deus, do que aquele que diz estar com Deus, na casa de Deus, mas vive deliberadamente no pecado, e tenta de alguma forma disfarçar isso dando boas ofertas, se envolvendo com o ministério, fazendo a obra missionária, mas não deixando Deus tratar o caráter. Amado, Deus não se impressiona com o que a gente faz. Deus está dizendo aqui, eu vou julgar os pecados do meu povo. Versículo 6, por isso farei de Samaria um montão de pedras. E foi o que aconteceu com o reino do norte, os irmãos sabem disso. E aí, em segundo lugar, o texto também nos mostra que Deus abomina a idolatria e a dureza do coração do seu povo. Deus abomina idolatria e dureza de coração. Sabe, esse tema, idolatria, sobretudo aqui no Brasil e em muitas nações, como que isso ainda é polêmico. Algumas pessoas dizem, não, eu não adoro o ídolo, eu venero. Amado, todo nome que você coloca na frente de Deus é idolatria. Se você constrói uma imagem, é abominação, é idolatria, não há outra palavra. A Bíblia é clara sobre isso, o tempo todo. A gente tenta às vezes deformar a palavra para justificar esse paganismo que tem em igrejas ditas cristãs, mas que já deixaram de ser de Cristo. Quando a imagem, quando a idolatria penetra no coração, seja a idolatria visual ou a idolatria no coração, porque a Bíblia fala dessa idolatria do coração, e um dos maiores ídolos adorados no mundo inteiro é Mamon, é a riqueza, são os bens, que faz as pessoas serem gananciosas, egoístas, que algumas pessoas que acham que o dinheiro é apenas para gastar para si mesmo, não entendem que deveriam usar para se sustentar, para abençoar outros, para investir no reino de Deus. E olha o que diz a palavra do Senhor acerca da idolatria, no versículo de número 7, Deus está deixando claro, mas quando Deus fala de pecado, Ele dá nome. Deus não fala de pecado assim de maneira genérica, e Ele fala da gravidade que é o pecado nosso. Versículo 7, todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, tudo que ela ganhou com a sua impureza será queimado, todos os seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ele os ajuntou com pagamento por prostituição, em pagamento por prostituição eles serão transformados. A idolatria geralmente está ligado a ganho financeiro através dela, e a imoralidade, é impressionante isso. Onde há idolatria, há pessoas que ganham dinheiro vendendo os ídolos e as imagens. Há muitas pessoas que elas não abandonam a idolatria, não é porque elas amam as imagens, mas é porque elas ganham, e elas têm lucro através delas. Ia falir muitas e muitas empresas que vivem, e cidades que vivem da idolatria, teriam que mudar o seu ganho. Deus está dizendo, eu vou destruir toda a idolatria, todo ganho com a idolatria, e toda a imoralidade. A idolatria, ela é uma prostituição espiritual, porque nós pertencemos a um Deus, nós somos esposa de um marido, Yahvé é o nosso Deus, nós somos noiva de Cristo. E se eu coloco um Deus chamado Mamon, dinheiro, ou qual seja o nome da imagem que eu venere, eu estou espiritualmente me prostituindo, e isso gera prostituição também física. É impressionante como a palavra de Deus é tão clara, e a gente vê isso o tempo todo. Deus está dizendo que Ele abomina a idolatria, não só a adoração a Ele contaminada, e Ele está falando que a idolatria vai endurecendo o coração desse povo que não enxerga. Versículo 9 diz, as feridas de Samaria são incuráveis, o mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Feridas incuráveis, não é porque Deus não pode curar, mas a obstinação, a pessoa quando fala assim, eu vou continuar nessa idolatria, porque eu aprendi assim, eu vou continuar na igreja, lendo Bíblia, e no meu pecado, porque eu não consigo vencer. Ela está sendo teimosa, obstinada, e Deus, Ele abomina o coração endurecido. Mas a terceira frase, que nós queremos também lembrar, é que o propósito de Deus, em toda advertência, é gerar arrependimento, e nos levar para o centro da sua vontade. Esse é o propósito de Deus.
Às vezes a gente ouve a palavra dura dos profetas. Tem gente que nem lê esses textos da Bíblia, porque não querem Deus, elas querem agradar o seu próprio ego. Então elas vão ler aqueles textos que trazem promessas, que trazem palavras agradáveis. Mas toda promessa e palavra agradável de Deus é para quem se arrepende, é para quem se converte para Ele, é para quem se volta para Ele. E nós podemos estar interpretando a Bíblia de maneira satânica. Como assim, pastor? Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, eles diziam que os homens maus e impiedosos usariam a palavra distorcida para atrair as pessoas para perto deles. Os falsos profetas sempre vão falar o que a gente quer ouvir e o que não interfere na nossa mudança e na transformação do caráter. O que os falsos profetas querem é apenas a pessoas que sustentem eles, que deem dinheiro. Então eles vão falar o que não nos ofende. Mas lendo a palavra, e quem quer ouvir a palavra sabe que Deus tem um propósito para mim e para você: gerar arrependimento, quebrantamento. Quando eu ouço a palavra, a Bíblia diz que eu devo tremer diante da palavra, que eu devo me quebrantar. Sabe, a Bíblia diz que o apóstolo João, que andou com Jesus 3 anos e meio, ele lá em Apocalipse, recebendo aquelas revelações tremendas de Deus, ele viu um anjo do Senhor, ele ficou tão impressionado que ele se ajoelhou para adorar um anjo. E sabe o que o anjo falou? Levanta, eu sou conservo seu e dos seus irmãos, adore a Deus. Foi o que o anjo falou. Em Atos, algumas pessoas de uma certa cidade ficaram tão admirados com o apóstolo Paulo pregando e fazendo milagres, que trouxeram um monte de ofertas para adorá-lo, e ele saiu correndo, falou: por favor, nós estamos pregando o evangelho para libertar vocês dessas coisas. Amado, Deus quer gerar em nós arrependimento. Deus quer gerar no crente que está na igreja, mas que está aprisionado ao pecado, arrependimento. Deus quer gerar no idólatra, arrependimento. Deus quer gerar naqueles que estão ouvindo essa palavra nessa manhã, e a mim que estou pregando, arrependimento, que é mudança. Arrepender é se voltar para Deus, é mudar, é abandonar minha própria maneira de pensar, é pedir a misericórdia, a graça dele que me transforma. É a graça dele que me transforma. O propósito de Deus é gerar arrependimento. Para quê, irmãos? Para me levar para a vontade dele e cumprir os seus planos da minha vida. É isso que ele quer para nós. O propósito de Deus não é ameaçar todo mundo, trazer um caos, medo, depressão, porque a palavra é muito dura. Não, quem fica muito amedrontado e revoltado com as palavras duras é porque não quer se arrepender, porque ele quer continuar na obstinação e não sabe que Deus está nos chamando ao arrependimento para cumprir as promessas dele. Ele está nos alinhando, ele está purificando a noiva, ele está restaurando a sua igreja para esta hora. E amado, então, para concluir, a gente lembra isso: tudo começa com arrependimento. Nós precisamos chorar pelos nossos pecados, nos voltar para Deus. O que diz aí, a partir do versículo 8, o profeta Miqueias diz: por isso eu lamento e choro, ando descalço e nu, faço lamentações. Sabe qual foi a reação do profeta? Ao ouvir a palavra de Deus, se arrepender, se humilhar. Ele fez como Jeremias fez. Jeremias chorava, clamava pelo povo. Ele fez como Daniel fez no capítulo 9 e 10, ele chorava, se humilhava. Ele fez como Neemias fez no capítulo 1, ele, quando soube que Jerusalém estava destruído, chorou, se humilhou, jejuou. Ele fez como Jesus fez sobre Jerusalém nos tempos do Novo Testamento, chorou. Nós precisamos ouvir essas palavras e chorar pela nossa nação, pela nossa família, por nós, clamando ao Senhor: Senhor, muda o meu coração e transforma a minha vida, me santifica e santifica a nossa cidade, liberta o nosso país, liberta-nos de toda a contaminação espiritual, toda idolatria, tudo, Senhor, que está ofendendo o Teu Espírito Santo, tudo, Senhor, que está nos afastando ou atrasando as Tuas promessas. Senhor, gera arrependimento em nós. Nós suplicamos assim nessa manhã, Pai, gera em nós um coração arrependido, para que nós possamos estar preparados para as Tuas promessas e estarmos sempre na vontade perfeita do Senhor. Te pedimos assim, Pai, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor.